Então, gente, é, essa animação também do Fert Colorado vai apresentar para vocês, né, o princípio de eletrólitos de acordo com Arrhenius. Nós vamos utilizar o seguinte: a água como solvente, ok? Dá uma olhadinha aqui, ó. A água, duas moléculas de água reagindo entre si, e elas vão formar H3O+, e OH-, tá? Nós vamos utilizar teste com água, teste com ácido forte, teste com ácido fraco, teste com uma base forte, teste com uma base fraca, ok? O solvente você está conseguindo observar aqui na lupa, é a própria água, ok? Então vamos aqui observar o seguinte: quando eu tenho apenas água, observem que você tem dois íons positivos, né, aqui esse vermelho, ó, o H3O+, e dois íons negativos, o OH-. Dá uma olhadinha aqui, né? Dois íons H3O+, dois íons OH-. E aí eu vou testar, de acordo com Arrhenius, eletrólito é a substância que é capaz de conduzir eletricidade, né? Ou é capaz de acender uma lâmpada quando eu tenho essa lâmpada ligada a um polo positivo e um polo negativo da bateria. Então vamos testar aqui, ó. Então, quando eu coloco a água, né, ou coloco os polos dentro d'água, você tem uma ligeira, né, iluminação da pilha. Isso se deve ao quê? A existência de íons positivos e íons negativos, né? Só que essa intensidade da pilha aqui é uma intensidade, digamos assim, mecânica ou potencializada, você não conseguiria ver a olho nu, né? Se eu tirar a água e colocar, por exemplo, ácido fraco, né? O que é um ácido fraco? É um ácido cujo, né, grau de ionização é muito pequeno. Isso quer dizer que poucas são as moléculas de HA que se separam. Repare que a molécula de HA, que é a cinza, ela está em maior quantidade que as moléculas vermelhas e azuis, que correspondem, respectivamente, ao H3O+, né, a espécie H+, e a espécie OH-. Tá? Quando eu coloco, né, os polos em água, eu reparo que essa luminosidade ela aumentou bastante. Tá? Por que isso? Porque, embora seja não muito ionizável, você tem muito mais íons do que na água. Eu vou tirar aqui o polo, ok? E vou colocar uma base fraca. Na base fraca, tendenciosamente, você vai ter a mesma situação. A base B reagindo com água, formando o contraíon BH+, e o íon OH-. Né? O íon OH- é o característico da base. Então, quando eu colocar os polos dentro, você vai ter a formação dos raios luminosos. Agora, se eu troco por um ácido forte, o que vai acontecer? Tá? Eu vou ter um aumento dessa luminosidade, porque um ácido forte é aquele em que você tem um alto grau de ionização. Muitas moléculas de HA se separam, ou quase todas as moléculas de HA se separam formando A- e H3O+. Então, quando eu coloco aqui, eu tenho uma luminosidade muito mais intensa. O mesmo aconteceria se eu trocasse por uma base forte. Reparem aqui na luminosidade, você tem muito mais, né, íons, então você tem um material muito mais eletrófilo. Ok? Tchau, tchau.